acontece na região proximal do nervo, ali a 10 milímetros mais ou menos do globo ocular, que seria anterior, onde os vasos centrais, né, tanto a artéria central quanto a veia central da retina, anterior ao local que eles se unem ao nervo óptico, né? Pode ter uma aparência mais variável, que pode ser uma aparência de oclusão de veia central, ou de ramo arterial, ou de ramo venoso, ou até uma aparência que lembra um pouco uma neuropatia óptica isquêmica anterior. Aqui a gente consegue ver um tipo de neuropatia traumática mais anterior. A gente vê que lembra bastante, né, uma oclusão de veia central, né? Tem os vasos engurgitados, tem hemorragias em chama de vela, dá para ver que tem um edema moderado aqui da cabeça do nervo óptico. E aqui seria o achado aqui no exame de imagem, a gente vê que está mais dilatado mesmo a região do nervo, né? Está mais edemaciado aqui. E aqui a gente não vê nenhum sinal de fratura óssea, né? Ainda, né? Porque seria mais anterior. A neuropatia óptica posterior já seria um aspecto mais diferente. Não tem alterações imediatas do nervo, né? A fundoscopia é uma coisa mais posterior. A gente só vai perceber as alterações do nervo cerca de 3 a 5 semanas depois. E os locais mais comuns são o canal óptico, né? E a porção intracraniana, que são já mais posteriores. Aí começa falando um pouco sobre a epidemiologia, que geralmente as lesões elas são por uma injúria de desaceleração, né? Um trauma na região frontal, geralmente, ipsilateral a lesão, que esses pacientes muitas vezes acabam perdendo a consciência, cerca de 40 a 72% dos pacientes que têm uma neuropatia traumática perdem consciência. As principais causas são acidente de carro e bicicleta, que variam aí entre 17 a 63% dos casos, e cerca de 18% dos acidentes também de motocicletas, acidentes mais graves, obviamente, estão relacionados com algum grau de neuropatia traumática. Além disso, ele cita também a questão de quedas, que seria uma outra importante causa. As causas iatrogênicas, por exemplo, cirurgia endoscópica sinusal ou cirurgia de órbita, que por algum motivo ali iatrogênico, né, no caso, houve uma lesão do nervo. E ele ressalta a questão da hemorragia orbitária, que é uma coisa mais frequente, né, que pode acontecer até quando a gente faz um bloqueio retrobulbar, por exemplo. Cerca de 0,44 a 3% dos bloqueios retrobulbares geram um grau de hemorragia ali orbitária. Só que essa hemorragia do bloqueio tende a ser uma hemorragia mais discreta, né? Então causa pouco impacto na acuidade visual. Enquanto aquelas hemorragias orbitárias que são associadas ao trauma contuso em si, são hemorragias de grande impacto que acabam pressionando ali, comprimindo a região do nervo e provocando uma piora mais acentuada na acuidade visual. Quanto à avaliação clínica, é importante a história completa, né? Saber o que foi, como foi o trauma, qual foi o objeto que entrou em contato, se foi trauma automobilístico, queda, enfim. É importante saber também se o paciente já tinha algum grau de perda visual antes do trauma, até para você ter um parâmetro, né? Da gravidade da lesão. E só lembrando que, como muitos desses pacientes eles acabam perdendo a consciência, são casos de pacientes mais graves, acaba que você tem uma limitação na avaliação desses pacientes. Muitos estão inconscientes, são pacientes que estão em CTIs, né? Então, a cooperação do paciente não é algo que vai ajudar muito nesses casos. Marcos? Oi. Só para acrescentar que não precisa ser um trauma grave, né, para acontecer isso aí. Às vezes, Exato. uma pancada bem dada, na posição certa, o paciente já pode até ser um trauma leve, né, o paciente, mas se pegar a posição certinha, o paciente já tem uma lesão do nervo óptico. Sim. E às vezes a pessoa pensa que tem que ser um TCE, uma coisa mais grave, mas nem sempre. Não necessariamente. Em relação à questão da motocicleta que eu falei, que tinha que ser um pouco mais grave, é porque ele ressalta para não ser assim, acidentes mais bobos, né, de motocicleta que teriam relação, mas tem que ter um trauma naquela região direta, né? Às vezes uma pancada na porta, alguma coisa assim, já causa uma lesão. Sim. Quanto à perda visual, é uma perda visual variável, que pode ser grave que geralmente é grave em 43 a 56% dos casos.
ela é pior quando tem uma evidência da fratura do canal óptico, né, que falaria mais a favor de uma lesão mais direta, e muitos pacientes acabam evoluindo com baixa de visão mais tardia. Esses pacientes representam cerca de 10%. Então, nesses pacientes é muito importante fazer o teste de visão de cores, né, para a gente avaliar a função. DPAR vai estar presente em lesões se forem unilaterais, né. Lembrar que o DPAR não significa que o paciente tem uma acuidade visual ruim. O paciente pode ter uma acuidade de 20/20 e apresentar um DPAR. O mais importante seria avaliar a questão do reflexo pupilar, né? Se aquele paciente não tem resposta pupilar, falaria mais a favor de um prognóstico pior em relação à acuidade visual. Marcos, isso que você falou é importante. A gente teve um caso na escola, por exemplo, né, porque é importante avaliar a visão de cores. Ele era 20/20, menino super orientado, só que ele saiu do trauma, foi um trauma com um carro, tá? O carro desacelerou, ele bateu no airbag, e o airbag bateu certinho no olho. Ele saiu como se ele fosse daltônico. Ele só perdeu cores, mas ele era 20/20. Então, chamou atenção para ele. Desculpa o barulho, gente, que eu tô no ambiente externo aqui. Mas chamou atenção isso, né? Que o paciente só perdeu cor. Então, não necessariamente a acuidade visual é a única coisa, né? Sim. E acho que isso que a doutora Ana falou de trauma, até contar, a gente já teve uma vez na escola também, que era uma criança que ele bateu na maçaneta, pegou certinho o lugar. E nisso ele saiu trauma, assim, e ficou conta-dedos. Então, como isso pode ser desproporcional, né? A gente teve um teste que foi a maçaneta. Mas esse do trauma de carro me chamou muita atenção. Ele era 20/20 e perdeu cores. Ele ficou como se fosse daltônico mesmo e foi a única coisa do teste. E tinha um super DPAR também, né, no exame. Então, por isso que é importante, né, essa avaliação toda completa, né, que a gente tem. E às vezes a pessoa tem uma perda grande de campo visual também, né? Continua sendo 20/20, mas a perda grande de campo também justifica o DPAR. Sim. Aí, além disso, ele fala da importância da avaliação dos anexos oculares também, né? A palpação da rima orbitária, para ver se tem algum local sugestivo de fratura. Além disso, lembrar que se tiver um edema periorbital, assim, significativo, pode mascarar um caso de proptose. Avaliar também a resistência do globo, né? Aquele globo mais tenso pode ser um sinal de hemorragia retroorbitária, mais importante. E, além disso, avaliar o fundo de olho, né? Ele ressalta a importância de você discutir com o neurologista para ver se pode dilatar aquele paciente, né? Porque muitas vezes o paciente está em um estado mais grave e aí a avaliação de pupila é algo essencial, né, para o neurologista. Mas aí, dilatando, você vai avaliar a circulação retiniana, nervo óptico, papiledema pode estar presente, né? Porque de trauma na retina, né, que seriam commotion, rupturas de coroide também podem acontecer. Se o paciente tem um DPAR e tem uma perda visual sem alterações no fundo de olho, você vai pensar mais em uma questão posterior, né? Em uma neuropatia traumática mais posterior. Então, lembrar de acompanhar esse paciente, né, de seguir esse paciente 3 a 5 semanas depois, que possivelmente ele vai desenvolver algum grau de atrofia ou palidez, né? Lembrando que, se o paciente, no momento do trauma, logo depois ao exame, você avalia e vê que tem uma palidez ou atrofia, isso não tende a ter relação com o trauma. Isso é alguma coisa anterior que esse paciente já apresentava. Porque para entrar em palidez, né, e atrofia, que a gente sabe, demora pelo menos aí umas 3, 5 semanas. Aí o campo visual, que a doutora Ana Laura citou também, ele fala que não tem nenhum achado patognomônico de campo visual, pode acontecer diversos tipos de defeito, mas se o paciente puder realizar, né, e conseguir fazer, é importante. Além disso, a tomografia computadorizada, né, que a gente vai avaliar os nervos e as estruturas adjacentes, além de avaliar, obviamente, a anatomia óssea, ver se tem alguma fratura na região. Lembrando que fraturas em canal óptico, eles representam cerca de 36 a 67% eles estão presentes, né, em 36 a 67% das neuropatias traumáticas. E o papel da ressonância magnética, que é algo mais para você avaliar a questão de partes moles, avaliar sangramentos mais discretos na bainha do nervo, por exemplo. Lembrando que sempre excluir, né, a presença de corpos metálicos, né? Você vai excluir com a tomografia, o raio-x, o que seja, e só depois para realizar a ressonância magnética. Aí aqui a gente consegue ver uma região de fratura aqui no canal, onde está a seta branca.
Além disso, ele também divide a patogênese, né, do trauma em dois. Tanto os mecanismos primários, que são lesões que vão causar lesões permanentes nos axônios, né, no momento do impacto, que seria por laceração do nervo ou até forças de desaceleração mesmo do canal óptico, como mecanismos secundários, que viriam mais depois do impacto, né? Que vem aquelas reações de vasoconstrição, edema importante na região do nervo, principalmente na região do canal, e isso vai acabar comprimindo mais ainda aquelas fibras que já foram lesadas por trauma e, consequentemente, causando um pior prognóstico ainda, além da parte das lesões isquêmicas também, que tem um importante papel na patogênese dos mecanismos secundários. Quanto ao tratamento, ele começa citando esse estudo aqui, os NACES-2, que foi um estudo que foi desenvolvido mais para a questão de trauma medular. E eles viram que na lesão medular tem bons resultados a doses extremas de corticoide, de metilprednisolona, por exemplo, muito maior do que o que a gente usa usualmente, né? Que seria miligrama por quilo, tal. Aqui eles chegam a usar 30 miligramas por quilo, uma mega dose, como eles falam. E teve um efeito um efeito importante na recuperação, tanto sensitiva quanto motora desses pacientes que tiveram lesão medular. Aí ele cita que seria pelo efeito antioxidante, mesmo que limitaria a questão dos danos dos radicais livres. Só que ressalta a importância de ser feito antes de 8 horas do trauma, porque aí que ele mostra o benefício. Se for feito após 8 horas, aí já mostrava um efeito deletério na recuperação do paciente. Aí, então, eles meio que se basearam nisso para avaliar a questão se teria uma boa resposta do corticoide na neuropatia óptica traumática também. Mas não tem estudos validando o tratamento, nenhum tratamento específico, apesar dos corticoides costumarem ser o padrão ainda, né? Teve um estudo que foi realizado, que foi o International Optic Nerve Trauma Study, que eles avaliaram 3 grupos, que foram grupos não tratados, foram cerca de 130 pacientes. Grupos não tratados, grupos tratados com corticoide, grupos tratados com cirurgia, né, que seria a descompressão, mais o corticoide. Eles não viram benefício nenhum do corticoide ou da descompressão. Eles citam que o corticoide realizado antes de 8 horas pós-trauma teria um efeito mais benéfico, mas não foi nada significativo a ponto de eles precisarem recomendar. Mas tem muitas críticas a esse estudo, falam que não foi tão bem feito assim, então gerou algumas dúvidas quanto à real fidelidade dessas recomendações. Aí ele cita vários contras do corticoide, né? Porque alguns estudos experimentais mostraram que a metilprednisolona, por exemplo, ela pode ser danosa ao nervo óptico e seria uma coisa mais dose dependente mesmo, quanto maior a dose, pior o dano ao nervo, né? Então que essas doses, essas mega doses de 30 miligramas que são feitos em pacientes que têm trauma medular, não seria interessante para ser realizado nos pacientes com ele diminuiria a própria resposta neuroimunológica, né, do corpo ao trauma, e isso poderia também ter um efeito deletério. Além disso, ele aumenta a apoptose de células ganglionares da retina, né, então prejudicando ainda mais a questão visual do paciente, e com isso eles meio que contraindicaram essas megadoses de corticoide, avaliando todos esses riscos, né. Quanto à intervenção cirúrgica, ainda é uma coisa também empírica, não tem estudos comprovando a eficácia da intervenção cirúrgica, que a mais importante seria a descompressão do canal óptico, né? Mas ele cita algum que pode ser benéfica em alguns casos. Por exemplo, casos que o paciente tem fragmentos ósseos após o trauma ali colidindo com o nervo. Você poderia fazer uma cirurgia para tirar esses fragmentos e evitar maior contato com o nervo óptico. Além disso, hematomas da região da bainha do nervo, hematomas subperiosteais da órbita, também valeria a pena a intervenção. E a descompressão do canal óptico, né, que é a forma mais comum realizada, só que não tem benefício segundo aquele estudo prévio que eu citei. Além disso, outras possibilidades em caso de hemorragia orbital,
é algo mais concreto, assim, da importância da descompressão, né, e da drenagem da região, e lembrar que o acesso dessas cirurgias geralmente é feito através de orbitotomia, né, que isso aí vai depender da região exata que você quer acessar. Tem várias áreas na órbita que podem ser acessadas para a realização do procedimento. Era só isso. Obrigada, Marcos. A aula foi ótima. Neuropatia óptica traumática é meio que tem aí um tratamento meio controverso hoje em dia, né? A gente tem que avaliar bem a indicação do corticoide pelas contraindicações que você falou. E a gente não tem ainda muitos estudos e muitos resultados positivos. Sim. Parabéns mesmo, viu? Bom. Parabéns, parabéns. Obrigado. Acho que a questão do corticoide, né, ela é interessante que, às vezes, não chega o paciente nessas 8 horas que a gente fala, né? O paciente politrauma, eles fazem uma cirurgia geral, neurocirurgia, e acho que às vezes a gente chega tarde, né? Então, e é bem controverso, né? É uma questão que às vezes a gente fica com isso no PS, né? O que fazer nesses casos, né? E geralmente não mostra benefício mesmo, né? Então, muito legal, Marcos, ter colocado isso na aula. Bom, vamos seguir então. Agora a Vitória vai apresentar um artigo relacionado ao tema da aula. Tá dando para escutar? Pode começar, Vitória. Tá dando para escutar? Então tá bom. Tá. Então, boa tarde, meu nome é Vitória, eu sou residente do 2º ano e hoje foi me pedido para discutir esse artigo. É uma revisão sistemática e meta-análise do desfecho da descompressão cirúrgica na neuropatia óptica traumática. Ele foi publicado em fevereiro desse ano e na verdade é um artigo que foi feito por neurocirurgiões, então talvez a abordagem aqui seja um pouquinho diferente. Então, em relação à introdução, eles começam definindo, né, a neuropatia óptica traumática como uma perda de visão que é resultante aí da lesão do nervo óptico por um trauma craniano, que ele descreve como contuso ou penetrante, uma incidência variável de 0,7% a 7%. E ele classifica a lesão em relação a um mecanismo, né, se é direto ou indireto. Então, indireta seria causada por uma transmissão de forças em diferentes níveis para o nervo, né, depois de um TCE. Essas forças, elas gerariam uma cascata de mecanismos, que ele descreve como cisalhamento das fibras nervosas, edema e comprometimento de microcirculação, que acabaria acometendo tanto o nervo quanto a camada de células ganglionares, e esse dano secundário é o que seria a justificativa para a descompressão cirúrgica, nesses casos. Então, existe uma controvérsia em relação às indicações, né, da descompressão óptica cirúrgica. Existem relatos de descompressão cirúrgica melhorando, né, o prognóstico visual, mas também existe uma taxa relativamente alta de pacientes que têm uma recuperação visual espontânea. Então, daí a importância desse estudo. Aí, em relação ao método, foram utilizadas 2 bases de dados, 2 pesquisadores diferentes, e essas foram as palavras-chave que eles usaram para fazer a busca. Dos critérios de seleção, da inclusão. São ensaios clínicos randomizados, estudos observacionais, séries de casos retrospectiva, que incluíssem 2 braços de tratamento. Seria a descompressão cirúrgica versus o tratamento conservador, sendo que qualquer um dos braços eles poderiam ter também o tratamento com corticoide. Foram incluídos, então, os que tivessem relato do tempo de intervenção em relação ao trauma, estudos que foram publicados em inglês até julho de 2019 e que tivessem os dados dos resultados quanti ou qualitativos da função visual pós-operatória. Mas como eu vou falar mais para frente, não foi uma coisa que foi muito bem detalhada nesses estudos e nos estudos que foram incluídos e nessa meta-análise que a gente está vendo agora. E os de exclusão foram estudos que não detalhassem a técnica cirúrgica e que não tivessem um N de pacientes bem definido. Aí, da abstração de dados, essas aqui foram as variáveis consideradas, que acho que talvez isso não seja tão relevante, mas acho que mais importante para a gente, então, seria a questão de desfecho. O desfecho primário seria a melhora da função visual,
né, depois do tratamento conservador ou da descompressão. E o desfecho secundário foi a avaliação da melhora de função visual depois de uma descompressão cirúrgica precoce, que eles estabeleceram até 7 dias pós-lesão, ou uma descompressão cirúrgica tardia. Daí, em relação à avaliação da qualidade metodológica e do viés. Então, essa aqui foi a escala que foi utilizada para avaliação de qualidade. O viés de publicação, como eu vou mostrar mais para frente, ele vai ser avaliado usando gráficos de funil. E foi avaliado também o risco de viés, né, por 2 investigadores usando essa ferramenta aqui. E esses aqui foram basicamente os domínios avaliados, né, em relação à confusão, à seleção dos participantes, se houve ou não um desvio da intervenção que era pretendida a princípio para cada paciente, se tinham dados faltando, como foi feita a medida dos resultados e se os relatórios eles eram seletivos ou não. Aí da parte de análise estatística, a gente vê que os resultados primários eles foram comparados usando o odds ratio, né, com um intervalo de confiança de 95%. Esse daqui foi o modelo de efeitos aleatório que foi utilizado para explicar a heterogeneidade entre os estudos. Daí ele usou os forest plots para exibir graficamente, então, qual que foi o tamanho do efeito, né, em cada estudo, e depois a estimativa combinada. O P significativo era de menos 0,05 e esse daqui foi o software que foi utilizado para todas as análises. Aí, essa imagem ela não ficou com uma qualidade muito boa, mesmo no artigo, acabou ficando um pouquinho estourada. Mas o que ele está querendo dizer aqui é que basicamente como foi feita a busca. Então, foi utilizada somando todas as pesquisas nas bases de dados que a gente tinha mencionado antes. Eles removem os estudos que foram duplicados e depois fazendo um screening do título e do abstract, eles tiraram alguns estudos e depois fazendo uma análise mais completa, né, avaliando aqueles critérios de inclusão, a gente ficou com um total de 9 estudos. É basicamente isso daqui. Daí, em relação aos resultados das características do estudo. Então, esse estudo, ele teve um total de 767 pacientes, né, que foram avaliados de 1989 até 2009. São 7 séries de casos retrospectivos e 7 ensaios observacionais. E obviamente, só tinham pacientes com neuropatia óptica traumática incluídos. A média de idade ela vai variar entre 10 e 33 anos e a proporção, né, de pacientes masculinos e femininos é de 4 para 1. O período de follow-up foi de 3 a 36 meses. Tem aqui algumas outras características. Eu acho que talvez por ter sido feito por neurocirurgiões, eles dão bastante ênfase em relação ao tipo de cirurgia descompressiva que foi feito, tanto que eles detalham qual que foi a via, se é transcraniano, o EEA é endoscópico endonasal. Endoscópico endonasal approach. Se for transorbitário, e eles dão bastante ênfase nisso. Poucos estudos eles relatam, né, informações quantitativas em relação à complicação, mais detalhes do procedimento e sucesso da descompressão cirúrgica. E a fístula licórica ela parece ter sido a complicação mais comum, né, que foi relatada nos estudos, sendo a incidência variando aí numa faixa de 1,7% até 45%. Aí o tratamento com corticoide, que o Marcos descreveu na aulinha dele, ele parece ter sido usado isoladamente ou combinado, né, com a descompressão e parece ser uma prática comum da maioria desses estudos. Aqui nessa região dos comentários a gente consegue ver que praticamente todos fizeram uso também, nos 2 braços. E aí, em relação à melhora visual, então a gente tinha um total de 766 pacientes que tinham um resultado visual que foi utilizável para comparação. E o que a gente vê é que teve uma melhora visual com descompressão cirúrgica em 55% dos pacientes e nos que foram divididos para o tratamento conservador em 40,4% dos pacientes, né? O forest plot ele revela então essa diferença significativa na melhora da visão entre esses 2 grupos, mas o que a gente vê aqui no gráfico de funil, uma ressalva que ele faz é
que os estudos eles são muito em relação a essa comparação de estudos de melhora visual em pacientes que foram abordados cirurgicamente e os que não foram. Daí aqui é uma segunda comparação. Em pacientes que foram todos abordados, é a abordagem precoce e a abordagem tardia. Então, o que foi visto é que 62,8% dos pacientes submetidos à descompressão cirúrgica precoce mostram uma melhora, né, da função visual e que só 46,3% dos que foram submetidos à cirurgia tardia tiveram essa melhora. Então, o que a gente vê é que, no geral, os pacientes submetidos à cirurgia precoce, eles têm uma melhora visual maior. E uma coisa interessante que eles reiteram é que esses resultados, eles são mais homogêneos entre os estudos que foram incluídos. Aí, da parte de discussão, que a gente vê que a descompressão do nervo, então, ela é uma técnica que parece ser eficaz para melhora visual, principalmente na descompressão precoce. Os concerns que os autores eles pontuam em relação a esses estudos foi da heterogeneidade, dos viéses de publicação, das várias alternativas cirúrgicas, né, para descompressão, uma inconsistência, né, em relação às complicações que foram relatadas, né, dessas técnicas todas, e não parece ter uma indicação muito clara de quando ele deve ser operado e quando não. Apesar disso, o que eles veem aqui tem uma revisão anterior da Cochrane, que foi feita em 95, se não me engano, e o que foi visto é que não tinha nenhum ensaio clínico randomizado que examinasse o papel da cirurgia na neuropatia óptica traumática. Então, daí a importância dessa meta-análise atual, né? Eram estudos que eram séries de casos retrospectivos, N pequeno, com várias falhas metodológicas, daí a interpretação desses dados era muito difícil, e daí o que ficou concluído é que não era claro o papel da cirurgia e que precisavam de estudos mais detalhados, de ensaios clínicos randomizados. Então, alguns pontos que foram levantados aqui, né, que apesar da maioria dos estudos ela favorecer a cirurgia, essa questão, né, de novo, do alto grau de heterogeneidade entre esses estudos, né, o gráfico de funil, ele sugere um viés de publicação. Então, o que fica aqui, os melhores resultados cirúrgicos parecem estar correspondendo aos estudos que têm um menor tamanho de amostra. E fora isso, eles criticam a falta de randomização, né, sendo responsável aí por uma tendência de oferecer a cirurgia para paciente que, no geral, tem prognóstico pior, menos possibilidades de recuperação, isso sendo um viés de seleção. O que foi visto aqui na metodologia de vários desses estudos, a descompressão cirúrgica ela vai ser oferecida para o paciente em que não tem uma melhora visual depois de um tratamento conservador com corticoide. Então, eles acham que essa estratégia de wait and see e só indicar mais tardiamente a cirurgia, ela pode acabar prejudicando aqueles benefícios potenciais da cirurgia precoce que eles falam tanto nesse estudo. E que outros estudos, no entanto, eles não oferecem concomitantemente o tratamento com corticoides para os pacientes que foram tratados cirurgicamente, com viés de seleção. Se não me engano, eu acho que era um dos estudos que foi incluído. Aí, em relação ao momento cirúrgico da descompressão, né? Ele vai citar aqui uma série de outros trabalhos, né? Esses dois primeiros, eles acabam reiterando um pouco do que ele falou, que a cirurgia precoce, ela parece trazer mais benefício. Cita uma outra meta-análise, sem falar muito da qualidade do estudo, né? Que viu um pouco diferente do que foi visto nesse estudo atual, que a taxa de melhora visual com e sem parece ser mais ou menos semelhante, e esses dois últimos estudos, o que a gente vê é que tem uma melhora visual bem expressiva mesmo com a cirurgia tardia. Então, não é muito claro, né, para a gente qual que é o tempo exato em que existe em que a chance de recuperação visual ela acaba se reduzindo de forma mais drástica. O que eles acreditam é que os autores desse estudo, eles acreditam é que os pacientes eles devem ser sempre abordados, que quanto mais cedo, melhor, mas que se um paciente, por algum motivo, ele acaba chegando de forma mais tardia no serviço, vale a pena tentar a cirurgia também.
Daí, em relação às limitações, que todos os estudos que foram incluídos, com exceção de um, eram estudos retrospectivos e não randomizados, que os dados de cada braço de tratamento em relação à técnica que foi empregada, o protocolo para o tratamento com o corticoide, a indicação, né, do tratamento cirúrgico e até o tempo cirúrgico eram um pouco inconsistentes, e que a grande maioria desses estudos acabou faltando, né, informações precisas sobre a hora exata em que o paciente foi operado. Isso era importante. Uma vez que a gente está avaliando o tempo de cirurgia. E daí, de conclusão, ele sugere que a descompressão cirúrgica do nervo óptico nos pacientes com neuropatia óptica traumática, principalmente se precoce, né, a melhora visual, que tem uma taxa variável de complicações cirúrgicas, e aí a incidência, eles acham que dependeria, né, de qual foi a abordagem empregada, e que os resultados dessa meta-análise eles têm que ser interpretados, né, de forma bem cuidadosa por conta da baixa qualidade metodológica desses estudos que foram incluídos. Daí eu não sei se é porque esse estudo foi feito, então, por neurocirurgiões, que não ficou muito bem definido como foi avaliada essa questão da equidade visual e do quanto ela melhorou. E se isso, entre os estudos, essa melhora de acuidade visual é passível de comparação, né? Daí fica a crítica. E acho que é isso. Obrigada pela apresentação. E a gente continua naquela dúvida se vale a pena submeter o paciente a uma descompressão cirúrgica ou não. Que apesar de ter mostrado, né, tem vantagem em alguns pacientes, tem todas essas críticas que a Vitória listou, e a gente fica com essa dúvida. E aí, Eric, o que você achou? Parabéns, mas como falou? Alô? Compressão cirúrgica. Alô? Tá ouvindo? Eu, primeiro corticoide sempre. Depois, quem sabe, descompressão. Todos os casos que eu fiz corticoide primeiro. Chegou a fazer descompressão em algum? Eu fiz uma descompressão orbitária uma vez. Que a buco entrou numa fratura de blowout e entraram sem oftalmo na sala. Aí teve uma proptose aguda, me chamaram, eu fiz uma descompressão na hora e depois fiz um tratamento de neuritiótica traumática mesmo. Eu coloquei metilprednisolona, 1 grama EV por 5 dias. 1 grama EV, mas é pouco. Nos artigos eles falam em 30, né? Falam, mas assim, eu coloquei uma. A visão voltou a 20/20, reflexo pupilar normal, função nervótico normal. Enfim, a gente continua na dúvida no que fazer nesses pacientes com neuropatia óptica traumática, principalmente porque muitos deles já chegam depois dessa janela de 8 horas ou até de 7 dias que eles sugerem na descompressão cirúrgica. Mas é um bom tema para trabalho. Para quem gosta de PS. Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida, algum comentário? Se não, nos vemos na próxima semana, então. Tchau.